Olá pessoal, bem-vindos a mais uma entrevista com o especialista. Gostaria hoje de agradecer aqui ao Dr. Luciano Pellegrino pela disponibilidade. O Dr. Luciano é ortopedista especialista em coluna, médico do núcleo do Hospital Sírio-Libanês, do núcleo de coluna do Sírio-Libanês. E a ideia com você, Luciano, é conversar hoje a respeito da espondilólise e espondilolistese. Primeiramente, obrigado pela disponibilidade mais uma vez. Espero que a gente aproveite essa discussão aqui. Obrigado, João. Olá, obrigado pelo convite. Estou à disposição aí. Ótimo. Primeira coisa, eu queria que você me falasse, a espondilólise, o que é isso? A espondilólise é um termo, espondilo vem do grego de vértebra, né? E lise é uma falha de um segmento do osso da vértebra, que a gente chama de pars interarticulares. É um pedacinho de osso da vértebra que liga a parte da frente da vértebra com a parte de trás. Então, basicamente, a parte da frente, que é o corpo da vértebra, com o pedículo, ele é ligado com a parte de trás, que é a lâmina, aquele rabinho da vértebra, por essa pars. Então, essa conexão, quando existe uma falha dela, uma fratura, ou um desgaste disso, a gente fala que o paciente tem uma espondilolise. Legal. E quando é que você desconfia que o paciente com uma dor, vamos dizer, a dor lombar é uma das queixas mais comuns que a gente vai ter em consultórios médicos, é a principal em ortopedia, né? Quando que você olha e fala, não, olha, esse paciente pode ter uma espondilólise? Então, a espondilólise, a frequência dela na população em geral é 5%, né? Então, a chance de uma dor lombar ser espondilólise é muito pequena, né? É muito mais provável ser uma dor muscular. Mas a gente começa a suspeitar com alguns dados epidemiológicos. Então, geralmente é uma lesão que aparece em crianças muito ativas, né, que fazem muita hiperextensão, com torção do tronco. E aí esse segmento ósseo, ele começa a ficar enfraquecido e faz uma fratura por fadiga, uma fratura por desgaste repetitivo mesmo. Então, são crianças que começam a ter um pouquinho de dor lombar, são muito ativas. Geralmente, o pico da dor e da incidência é na adolescência, ali nos tirando o crescimento. Aí, muitas vezes, é mais comum em jogadores de futebol, adolescentes, meninas que fazem ginástica ou balé, que tem muita hiperextensão do tronco e torção, né? Então, dor lombar em criança e adolescente é muito raro. Quando você pega uma criança, adolescente muito ativa, que tem uma dor lombar meio persistente, principalmente joga bola, faz ginástica, aí você começa a suspeitar que pode ser uma espondilolise, né? Ótimo, ótimo. Bom, e do ponto de vista, além do histórico da paciente da prática de esportes de risco, a idade, né, que normalmente, vamos dizer, a dor é menos comum nessa idade, então, ou seja, em crianças, você sempre acaba tendo que investigar um pouco a possibilidade de uma espondilólise, né? E um movimento de hiperextensão de coluna. Hiperextensão de coluna que a gente está fazendo, só para quem estiver ouvindo aqui, às vezes não entende muito o que a gente está falando, é quando você inclina a coluna para trás, né, como se estivesse olhando para cima, né? Ou o que confunde um pouco também é o movimento da perna para trás, né? Porque na hora que como o quadril tem pouco movimento de extensão, de esticar para trás, muitas vezes é a bacia que está virando para frente, no fundo você está até com a coluna reta, mas no fundo ela está estendendo em relação ao quadril, né? Exatamente. Até muitas vezes a fratura vai ocorrendo aos poucos, ao longo de semanas, né? A fadiga, e às vezes ela agudiza e dá aquela dor mais aguda, às vezes no menino que vai chutar uma bola, né? Faz aquele movimento de hiperextensão e o chute, muitas vezes vem aquela dor aguda, né? E é mais comum em meninos do que em meninas também, 2 vezes mais comum. Legal. Isso mesmo considerando o mesmo nível de atividade, de tudo isso, né? Exato. Legal. Ah, e aí, gente, muitas vezes as pessoas chegam já com esse diagnóstico, olha, fiz um exame, mostrou que eu tenho uma espondilólise. E aí, pô, uma fratura na coluna, vai precisar usar gesso, aquela coisa que as pessoas vai precisar operar. O que você faz com esses pacientes?
Pois uma coisa interessante é que assim, ó, a gente está falando aqui de tratamento e dor, mas a maioria dos pacientes com espondilólise não tem sintomas, tá? É um achado inespecífico do raio-x. Então, às vezes ele foi fazer um raio-x por outra causa, uma dor muscular, e apareceu uma espondilólise e muitas vezes, infelizmente, o radiologista às vezes não escreve espondilolise ali, ele faz fratura da pars, né? Que não está errado escrever isso, mas é um pouquinho mais, é um termo que assusta um pouco o leigo, né? E aí eles ficam desesperados, pô, mas não caiu, não aconteceu nada, e às vezes em uma semana, 10 dias, passa a dor com anti-inflamatório e resolve, e a dor não era da espondilolise, era uma dor muscular. E essa Mas pessoa vai continuar treinando, competindo, fazendo balé, fazendo normal, ginástica, jogando futebol, mesmo com uma fratura na coluna? exatamente. O que acontece é que muitas vezes essa espondilolise ocorreu lá com 5, 6 anos de idade, e na maioria dos casos ela não consolida, ela não gruda novamente osso com osso, o que forma ali uma fibrose, um tecido de cicatrização, e ele é um pouco mais frágil do que um osso, né? Ele é mais suscetível a dar dor ou inflamar, mas fica ali uma fibrose que o paciente muitas vezes nem sente dor. Mas é interessante que mesmo no paciente que achou sem querer essa imagem, nunca teve dor e não tem dor, tem que ter uma musculatura ao redor mais fortalecida, o core, o abdômen, as costas, a pelve, porque é uma área de fragilidade, é uma área que instabiliza um pouco a coluna vertebral. Tem casos mais avançados que às vezes a vértebra chega a deslizar para frente, né? Que é a espondilolistese, que também é uma minoria dos casos. Ótimo. Bom, a espondilolistese a gente vai discutir daqui a pouco, né? Mas, assim, especialmente nessas meninas, nessas pessoas muito ativas, né? A espondilólise ela pode ser sintomática, né? É muito comum a gente ver essas meninas com uma dor principalmente com uma hiperextensão da coluna e já está ali fazendo fisioterapia há um bom tempo, tudo e não melhora, né? E aí? Então, no paciente que é sintomático, a gente tem duas questões aí que a gente tem que avaliar, né? Então, o sintoma não melhorou em poucos dias, então não é mais uma dor muscular. Apareceu uma espondilólise, é uma dor mais específica da espondilólise, piora com hiperextensão, quando roda o tronco, piora. Então, muitas vezes a gente faz um exame de imagem mais específico, além do raio-x, para ver se realmente isso está em atividade. Então, aí existem duas imagens possíveis. Uma delas é a ressonância magnética, que vai mostrar para a gente um edema ósseo na região, então vai ter um hipersinal, vai ficar branco ali na região, mostrando que o processo está agudo, então pode ser uma fratura aguda ou uma espondilolise crônica que agudizou nesse momento, ou até uma cintilografia óssea, que mostra também uma captação ali do contraste. Opa, desculpa que eu não estou bebendo. Nesses casos, está me escutando? Sim. Nesses casos, então, confirmou o diagnóstico clinicamente e por imagem, então a gente tem que tratar mais ou menos como uma fratura. A gente tem que esperar consolidar essa espondilolise, tá? Qual que é o prazo? Aí varia na literatura e varia também no consultório, mas basicamente é de 6 a 12 semanas. A média aí é 8 semanas. Então, 1,5 a 3 meses. Como que a gente vai acompanhar isso? Clinicamente e com o exame de imagem. Nesse período, até consolidar, então até o paciente não ter mais dor e o exame de imagem não mostrar mais um edema ali na região da espondilolise, na ressonância ou a captação na cintilografia óssea, a gente vai ter que tirar os movimentos dessa região, principalmente hiperextensão e torção do tronco. Também não dá para deixar o paciente em repouso parado, ele vai caminhar, vai fazer suas coisas normais, mas essa região, se a gente for trabalhar a musculatura, tem que ser só de forma isométrica, então contração sem movimento, sem mobilização do tronco até consolidar. E existe a possibilidade, muitas vezes, de a gente usar um colete também para imobilizar. Isso é controverso na literatura, mas os trabalhos mostram que o resultado é muito semelhante, o mais importante é tirar o movimento. Na prática, no consultório, eu acabo escrevendo o colete, faixa lombar,
porque acaba lembrando o paciente para não fazer o movimento errado. Então, mais como um guia, não que o colete vai acelerar o processo, mas a gente tem esse prazo de consolidação aí que varia de 6 até 12 semanas. Então, tem casos que às vezes leva 3 meses para consolidar totalmente. Tá. E, eventualmente, quando você fala em consolidação, é um termo para quando o osso gruda, né? Agora, você pode Isso. ter uma melhora do edema, uma melhora da dor e o osso continuar ali com a imagem da espondilólise. Isso é o que vai acontecer na maioria dos casos, né? É muito difícil uma espondilólise realmente grudar o osso, consolidar. Às vezes, em casos de espondilólise unilateral, isso acontece. Mas a espondilólise bilateral, que é o mais comum, essa consolidação óssea é muito difícil de ocorrer. O que acontece é que o edema regride no exame de imagem, a dor melhora e forma ali um queloide, uma fibrose e cicatriza. E aí fica aquela região que ela é um pouco mais frágil. Tem que tomar cuidado, fortalecer bem para não ocorrer de novo essa agudização, né? Tá. Bom, e aí você vai pensar num osso que eventualmente é um pouco mais frágil e eventualmente isso num atleta de alto rendimento, né? Em certas modalidades de risco, né? E aí começa aquela coisa que você começa a atrapalhar até a carreira desse atleta, dessa menina, enfim, jogador de futebol, bailarina, ginasta, né? Principalmente e outros esportes que envolvem muito esse movimento de torção e extensão da coluna, né? Ah, cirurgia é uma coisa a se considerar? É uma coisa que se considerar, mas é extremamente raro, João. Assim, em, agora, fazendo uma média aqui, em 16 anos de cirurgia de coluna, eu operei um caso de espondilolise. E é uma patologia frequente. Todo mês a gente tem caso de criança e adolescente com espondilolise no consultório. Alguns atletas assim, de alto rendimento, jogador de futebol, ginasta, bailarina, e a maioria é isso, tratar colete 6 a 12 semanas, exame de imagem, parou a dor, fortalecer bem a musculatura, se preparar e voltar. Esse caso que a gente operou foi em 2008, foi um dos primeiros casos. Foi um paciente que teve 3, 4 episódios de agudização e edema e tentava fortalecer, não conseguia. Foi até um paciente lá da Santa Casa e a gente acabou tendo que fixar a pars com um parafusinho e colocar enxerto. Mas é um caso de exceção. É muito difícil chegar ao ponto de uma cirurgia, uma espondilolise apenas, entendeu? Sem instabilidade, sem escorregamento da vértebra. Ótimo. Queria que você me falasse um pouco o que é a espondilolistese, né? Qual a relação dela com a espondilólise e qual que é o risco de uma espondilólise evoluir com a espondilolistese. Então, a espondilolistese, mesma coisa, espondilovértebra, a ilistese seria o escorregamento, né? É quando efetivamente uma vértebra escorrega para frente em relação à de baixo. A vértebra de cima escorrega para frente em relação à de baixo. Aí tem vários graus, a gente divide de acordo com a porcentagem de escorregamento, vai de grau 1 até 5. 5 ela escorregou totalmente, 1 ela escorrega 25%, que é o mais comum, e aí vai graduando. A espondilolistese, ela pode ser decorrente de uma espondilolise, então por essa falha óssea, a gente chama espondilolistese ístmica, normalmente é mais comum em L5, que é o principal local da espondilolise, ou a espondilolistese pode ser decorrente de uma doença de desgaste do envelhecimento, que a gente chama de degenerativo. A minoria dos casos, menos de 10% da espondilolise evolui para uma espondilolistese, tá? E geralmente, quando evolui para a espondilolistese, já é na fase adulta. E aí o sintoma pode mudar um pouco, porque a espondilolise normalmente é uma dor lombar exclusiva. É uma dor que não afeta a raiz, não afeta o nervo. É uma falha do osso, a vértebra está no lugar, o canal ele é amplo, o canal do nervo ele fica até maior, porque a lâmina fica solta, né?
E quando dá sintoma é isso que a gente falou, né? Adolescente, esporte de alto rendimento. Ótimo. Bom, A espondilolistese, a dor começa a mudar clinicamente. tá. Tá. Considerando o paciente com espondilólise, existe algum fatores de risco que você fala? 10% não é muito, mas também não é tão pouco, né? Existem fatores de risco que você fala, olha, essa pessoa tem uma maior tendência a desenvolver a espondilolistese do que outra? Tem alguns fatores de risco, então obesidade, fraqueza muscular, anatomia desfavorável, então muitas vezes o paciente tem uma angulação do sacro alterada, né, que é o último osso ali da coluna, então predispõe a uma espondilolistese. E idade, com o passar dos anos, existe uma maior tendência à vértebra escorregar, se ela já tinha uma espondilolise, né? E porque os ligamentos vão afrouxando, vai tendo artrose das articulações. Às vezes você pega um menino que teve espondilolise na infância, adolescência, 20 e poucos anos, estado normal, lá pelos seus 30, 40, a vértebra começa a deslizar. Então, idade é um fator importante aí também. Ótimo. E, bom, ah, uma vez que você está tendo o escorregamento, que você identifica essa espondilólise, e aí, o que a gente faz? Então, espondilolistese, grau 1 e grau 2, também o tratamento é conservador, sem cirurgia, tá? Que é a maioria dos casos. O que você vai ter que fazer aí é um maior fortalecimento da musculatura estabilizadora da coluna, da musculatura do core, paravertebral, da pelve, perda de peso, né? Estabilização dessa musculatura e atividade física regular. De preferência, evitar alguns tipos de agachamento com peso, hiperextensão da coluna, movimentos repetitivos de flexão e extensão. Você tem que fortalecer o core, o abdômen, de uma forma mais isométrica, sem ficar mexendo com essa região. Casos mais graves de espondilolistese, grau 3, grau 4, grau 5, ou com déficit neurológico, então dor irradiada, perdendo força na perna, aí pode estar indicado uma cirurgia. Ótimo. Agora, você tem pessoas, você fala, mas é uma pessoa mais velha, mas tem muita gente que está aí com 40, 50 anos que quer continuar jogando futebol, que quer continuar dançando, né? Aí você fala, bom, vamos ter que ter cuidado com certos movimentos. Esses pacientes que querem se manter ativo e têm já um sinal de instabilidade, uma espondilolistese, ainda assim o tratamento conservador é a escolha para a maioria deles? Então, depende do nível do esporte do paciente, né? Se for um paciente que joga futebol amador, ele pode, em paralelo, fazer ali uma academia, um pilates para fortalecer essa musculatura e jogar normalmente. Agora você fala assim, olha, ele é um atleta de crossfit, profissional, peso, agachamento. Esse paciente provavelmente vai ter dor e se ele quiser continuar fazendo isso, é melhor operar e fixar essa vértebra. Aí ele consegue retomar a atividade dele. Ótimo. Algum risco maior nesses pacientes, assim, de evolução para alguma condição, alguma coisa que você tem que se preocupar? Normalmente a espondilolistese, quando ela evolui, tem casos que são progressivos, que são instáveis, a evolução é lenta ao longo dos anos. Então você consegue acompanhar, o paciente vai piorando a dor na perna, a perda de força, a distância da caminhada vai diminuindo. Então você acaba operando esse tipo de paciente. Mas agudamente é muito difícil, assim, não tem nesse tipo de quadro uma evolução brusca, aguda, de piora, tá? Legal. Luciano, acho que era um pouco essa discussão que a gente queria ter aqui, acho que chamar atenção de fato para isso, né? Quer dizer, você fala muito em cirurgia, aquele medo de fato, né? Uma fratura na coluna, bom, não vai ter, vai continuar treinando, vai continuar competindo e forçando em cima de uma vértebra que está com uma fratura ali. Enfim, acho que você mostrou bem aí um pouco o porquê dos tratamentos, a linha de raciocínio que a gente tem aí no consultório, seja de vocês com a parte de
ortopedia de coluna, seja nós no lado da medicina esportiva, da ortopedia esportiva, né? Queria te agradecer mais uma vez pela disponibilidade e contar com você em outras discussões aí à frente. Claro, eu que agradeço o convite e estamos à disposição aí, João. Boa noite, obrigado mais uma vez e até a próxima aí. Até a próxima.